Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um BMC Now. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro, eu sou Hanna Beltrão. Vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado e na companhia, é claro, do meu parceiro Rafael Lara, fazendo também um giro em tempo real sobre os principais assuntos que estão movimentando o mercado. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Hanna, boa tarde para todo mundo ligado aqui no BMC Now. Essa segunda-feira com bastante bom humor do mercado, né, Hanna? 116 mil pontos, aí finalmente saímos aí naquela desgraça. Vamos ver se agora vamos para os 120 mil, né, Hanna? Pois é, né? Depois de uma semana bem turbulenta, né? A semana passada foi complicada para o investidor, né? A gente veio acompanhando aí a movimentação do índice e nessa segunda-feira o Ibovespa opera em alta em meio à melhora do cenário político doméstico e também ao desempenho positivo das bolsas lá nos Estados Unidos, que se recuperam depois de 5 dias consecutivos de quedas, com, claro, rodízio de ações que agora sai do setor de tecnologia para papéis da economia tradicional. São 4 horas e 38 minutos, a gente já começa então mostrando os números, né? O balanço, a gente sabe que ainda faltam mais ou menos uns 22 minutos, mais ou menos, para o mercado fechar nessa segunda-feira, mas já dá para a gente ter um panorama com o Rafa, que já deve estar com o telão dele, né? O mapa de calor, para a gente ver como é que está a situação nessa segunda-feira, né? O Rafa, vamos ver como é que está a situação. Exatamente, Hanna. Bom, daqui a pouquinho eu venho com o mapa de calor aqui pra gente com certeza, dar uma olhada no cenário do mercado. Mas já dando uma passada aqui, ó, o Ibovespa está subindo hoje 1,81% a 116.353 pontos. O dólar, por sua vez, está caindo 0,47% a R$ 5,24. E o Bitcoin está caindo 2,64% aos R$ 236.448. As maiores altas do dia estão ali com Cash 3, né, com 11,13%, ali Amélios voltando a subir, né? Aí Amélios, que tinha contratado o grande Marcos Lisboa para ser conselheiro independente, enfim, subindo aí 11,13%. Depois vem o Banco Pan, né, o antigo Banco Pan-Americano do fundador Silvio Santos, inclusive, subindo 9,84%. Em terceiro lugar vem CVC, subindo 9,25%. E Dux e Lojas Americanas completam ali o ranking, com o Dux subindo 7,74% e Lojas Americanas, né, Lame 4, subindo 7,02%, agora foi para 6,92%. Já entre as maiores quedas do dia, a gente está tendo Suzano, Pets, CSN, TOTUS e Marfrig variando entre 1,6% e 0,6%. CCR e Vale também estão caindo aí 0,5% e 0,2% respectivamente. Mas hoje o dia está tão com um bom humor, Hanna, que até no gráfico de baixas a gente está tendo ali uma alta ali. Então é até por isso que o nosso mapa de calor está demorando para a gente carregar aqui, porque tem tanta alta que ele está tendo que calcular muita coisa, mas daqui a pouco a gente volta com toda a divisão aí do mercado, né, Hanna? Com certeza, Rafa. Daqui a pouquinho a gente mostra, né, o que está subindo, o que está caindo. A maior parte, né, das ações estão subindo nessa segunda-feira. Daqui a pouquinho o Rafa mostra, né, para a gente conseguir visualizar direitinho. Bom, a gente aproveita então para dar um giro internacional, né, começando pelas bolsas estrangeiras. Deixa eu dar uma olhada aqui nas bolsas americanas. Deixa eu dar uma leve atualizada aqui. Opa, vamos lá, as bolsas estão subindo nesse momento, Dow Jones com alta de 0,60%. Opa, o ponto caiu aqui, mas a gente coloca de volta, a televisão é assim mesmo. Dow Jones subindo 0,68%, S&P 500 também subindo 0,07% nesta segunda-feira. E a gente, então, segue olhando aqui como é que está a cotação do barril do petróleo. O petróleo Brent está subindo 0,81%, sendo comercializado a $73 o barril. E o petróleo WTI está com forte alta agora de 1,15%, sendo vendido a $70 o barril. Já o dólar, nesta segunda-feira, a internet não está querendo ajudar a gente muito hoje, não, mas a gente, consegui. Com queda agora o dólar, a moeda americana, com queda de 0,32%, sendo comercializada a R$ 5,22.
centavos. A gente segue aqui com informações do mercado internacional. A estatal russa Gazprom informou que concluiu a construção do gasoduto Nord Stream, que vai levar, na verdade, né? Essa é a segunda unidade que vai levar gás natural do país para a Alemanha. O Rafa tem mais informações sobre os detalhes, né, desse projeto, né, Rafa? Hanna, o projeto conta com a oposição da Ucrânia e dos Estados Unidos. Propriedade da Gazprom, com investimento de várias empresas europeias, o Nord Stream 2 foi construído sob o Mar Báltico e contorna a Polônia e Ucrânia para levar gás natural da Rússia direto para a Alemanha. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descreveu o novo gasoduto como uma arma geopolítica poderosa para a Rússia, que anexou a península ucraniana da Crimeia em 2014. Os Estados Unidos se opuseram fortemente à construção, mas o governo de Joe Biden chegou a um acordo com a Alemanha em julho para permitir a conclusão deste projeto. Hanna? Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. E ainda de olho no mercado lá fora, ainda falando agora de China, né? Em menos de 3 anos, a dívida bruta dos 5 maiores produtores de carne suína chinesa aumentou quase 3 vezes. Mas a pressa para expandir a produção significa que as empresas endividadas agora enfrentam preços da carne suína que perderam metade de seu valor em menos de 2 anos. A Giovanna Locatelli, nossa correspondente lá nos Estados Unidos, está de olho nesse assunto e traz ao vivo os detalhes pra gente aqui no BMC Now. Deixa eu ver se a Giovanna já está aqui lado a lado. Giovanna, primeiramente, muito boa tarde para você. É um prazer ter você aqui ao vivo com a gente no BMC Now. Obrigada, Hanna, Rafael também, a todos que nos assistem. Prazer estar ao vivo aqui com vocês, trazendo essas notícias em tempo real, verdade. Essa questão da carne na China, ela está muito no radar dos especialistas, dos economistas e do mercado, né? E essa grande oscilação dos preços está preocupando realmente os produtores chineses de carne suína, porque o que houve aqui em 2019, houve um aumento grande do preço, um ganho no preço, e as empresas produtoras quiseram aproveitar e surfar essa onda e apostaram em expansão das empresas. Mas o que ocorreu foi um excesso de demanda, os preços caíram e por isso eles estão sentindo agora. Então, para capitalizar sobre essa duplicação dos preços que houve em 2019, as 5 maiores produtoras de carne suína optaram pela manobra de expansão das empresas. E isso acabou gerando aí um aumento da sua dívida bruta em quase 3 vezes em apenas 2 anos e meio. Esses são dados de um levantamento do S&P Global Ratings. Mas os preços da carne suína caíram muito rapidamente, né? Foi um movimento rápido com essa queda também pressionando agora os produtores que estão endividados. O índice de preços ao consumidor, divulgado na última quinta-feira, mostrou que os preços da carne básica chinesa caíram os impressionantes 44,9% nesse mês de agosto em relação ao ano anterior. Então, isso é muito impactante para o mercado. Ainda segundo o relatório do S&P Global Ratings, um surto de peste suína africana, que começou em 2018, dizimou aí rapidamente a produção de suínos na China, com cerca de 40% mais ou menos. E aí a gente vê esse movimento no mercado, inclusive os preços que eram de mais ou menos $3 o quilo da carne suína, né, com essa queda. Antes dessa queda chegava a quase $8 o quilo. Então a gente percebe aí uma perda muito grande dos produtores que agora vão ter que correr atrás do prejuízo. Para apoiar essa cadeia produtiva e os empresários, os industriários, o governo chinês está fazendo campanhas para aumentar o consumo de carne interna na China. Hanna, com você e com o Rafael. Obrigada, Giovanna, pelas suas atualizações aqui no BMC Now. Espero que você volte mais vezes aqui com a gente. Valeu, Giovanna. Bom, voltando aqui para o cenário no Brasil, a 3R Petroleum faz acordo com a Petrobras para a adoção de procedimentos alinhados de calibração do sistema de medição de todas as instalações do Polo Macaú, localizado na bacia de Potiguar, no Rio Grande
do Norte. O Rafa tem mais informações. E, Rafa, além dessas medidas, estão sendo avaliadas alternativas para a redução de incertezas. Explica pra gente. Hanna, a empresa explica que a medida foi adotada porque a 3R registrou sua maior produção bruta medida nas concessões do óleo, além da maior produção de óleo avaliada pelos medidores da vazão e também das estações de medição. Mas quando a produção foi aferida pela Petrobras, após o processo de separação no ativo industrial Guamaré, a alta não foi registrada. A empresa explica que a diferença entre produção medida pelas estações coletoras e a produção fiscal ocorre em função das incertezas de medição ocasionadas pelo alto teor de água livre existente em todas as EMEDs. Hanna? Obrigada, Rafa. Ainda falando em Petrobras, a estatal e a Gerdau assinaram um acordo para o fornecimento de gás natural no Mercado Livre para a unidade da siderúrgica que fica em Ouro Branco, no interior de Minas Gerais. Segundo a Petrobras, o acordo é referente à primeira migração contratual de um cliente da estatal no mercado cativo para o ambiente de livre comercialização. O início da entrega do insumo será no dia 1º de janeiro, já do ano que vem. Rafa, são 4 horas e 48 minutos, a gente está de olho no mercado. Vamos aproveitar então para ver como é que está a cotação do Bitcoin, como é que está sendo o desempenho da moeda digital nesse início de semana. Hanna, o Bitcoin está caindo 2,98% nesse momento, aos R$ 237.872. Mas trazendo aqui rapidinho para o nosso mapa de calor da Profit Pro, olha só como é que é um mapa alegre, né? Otimista para essa segunda-feira. É assim que o investidor gosta de olhar esse mapa, né, Rafa? É assim que o povo gosta, é assim que o povo quer, né? Afinal, temos Cash 3 aqui subindo 11,30%, Banco Pan e CVC também tendo altas fortes aí. A gente tem um cenário extremamente favorável ao mercado nesse momento. A gente tem Lame 4, IRB do grande Barsi, né? A gente tem fortes nomes inclusive aqui, né? IRB do Barsi, Cash 3 que está lá com o Marcos Lisboa, todo mundo subindo hoje aí, e Dux de 7,48% de alta, Banco Inter, né, da família Menin, também subindo aqui, de 7,21%, e também aqui, 5,98% a unit deles, né? Cogna Educação, Cirela, Americanas SA, Localiza, Qualicorp, MRV, Cosan, Redditor, né? Também a gente tem Ultrapar, a gente tem aqui Petrobras, Embraer, a outra de Petrobras também. Tá até difícil a gente achar, Hanna, qual que é a menor das altas. A gente está tendo aqui Magalu subindo 2,04%. Olha como é que ela tá pequena aqui no nosso gráfico, porque as altas hoje estão bem fortes. E aqui no cantinho, não sei nem se está pegando aqui, tem as baixas. A gente tem Pets 3 Renault hoje, Marfrig, Suzano, CSN, TOTUS, CPFL, Braskem e Vale também caindo aí, mas nada muito forte. Suzano está caindo 1,8%, né? Está em segundo lugar aqui, e Pets 1,47%. Está aqui invertendo a todo momento. Se a gente puder dar uma olhada, Hanna, também no indicador small, né, de small caps, que a galera adora. Aqui, olha os small caps como é que estão hoje. Cash 3 subindo 11,30%, é a maior alta do índice hoje, né? Além do Ibovespa, ela também está em uma maior alta do SMLL aí, né? O índice small. Também a gente tem CVC subindo 8,6%, Dux 7,5%, Lame 4 7,09%. A gente tem Gafisa subindo 6,92%, nesse vai e volta aqui, com a Amar 3, né? Também conhecida como Marisa, salvo engano, né? Vamos até dar uma olhada para eu não cometer GAF aqui ao vivo, Lojas Marisa, exatamente, subindo 7,09%. A gente também tem IRB, Cogna Educação, Cirela, MRV, Qualicorp, EZTEC, JHSF, Sul América. Também a gente tem Local Web aqui, Local Web do grande Geohunt, inclusive, Hanna. O Geohunt que sempre você viu a mensagem? Pra gente olhar, gente. Ele mandou aqui pra gente um Good Afternoon, Hanna and Rafa. God forbid this above. Could you talk about Cash 3 and Local Web? Thank you. Adorei seu inglês aí, o Geohunt. Excelente. Então tá aqui, só Local Web. Tá aqui. Arrasou aí no inglês. Excelente. Pra gente aqui, né? A gente merece, né, o Rafa? Excelente, excelente. Ele falando aí que Deus perdoe esse Ibovespa aí. Enfim, hoje o dia aí com bastante bom humor aí. A galera aqui passando também. O Vinícius perguntando se tá tudo certo. Tudo ótimo, Vinícius. Tudo ótimo, graças a Deus. Rui das Neves gostando do painel, né? Rui das Neves adorando. Que gosta tanto quando tá subindo. Rui das Neves sempre fala que é uma oportunidade também quando tá tudo no vermelho, mas hoje ele tá comemorando o nosso painel verdinho. Exatamente, né, Hanna? Exatamente hoje aí, um dia com bastante bom humor aí pro mercado.
Beleza, então, Rafa, daqui a pouquinho a gente volta, né? Olha de novo como é que tá o cenário do mercado, né? Mais pra frente aqui do nosso BM Now, a gente olha como é que tá a situação na análise setorial, né? A gente sempre mostra a análise para você que está nos acompanhando ter uma noção, né? De como é que tá o andamento de cada setor na Bolsa, qual está caindo mais, qual teve um melhor desempenho no dia, né? No pregão, e a gente daqui a pouquinho já vem com essa análise setorial. De volta, né? Para o mercado, de olho em notícias, e agora falando sobre o mercado de saúde. A XP Investimentos anunciou a compra do Hospital de Olhos Santa Luzia, no Recife, que realiza cerca de 280 mil procedimentos por ano, em negociação que não teve valor divulgado. Veja os detalhes. A aquisição é a segunda transação na cidade feita pelo Fundo de Private Equity da XP para se consolidar no mercado de oftalmologia no Brasil. Em outubro do ano passado, o fundo comprou o Hope, o Hospital de Olhos de Pernambuco, pelo valor de 110 milhões de reais. Fundado em 1993, o Hospital Santa Luzia realiza mais de 280 mil procedimentos por ano. 3 dos 4 médicos fundadores do hospital permanecem no negócio, agora como cotistas da holding, que controla os hospitais. O fundo da XP também controla o Hospital CVB em Brasília e o Hospital dos Olhos de Cuiabá, um dos maiores e mais respeitados centros de oftalmologia do Mato Grosso. Mudando um pouco de assunto, agora trazendo atualizações sobre o setor bancário, o Banco do Brasil anunciou a emissão de bonds de 5 anos e recompra também de títulos com vencimento mais próximo em 2022, 2023 e 2024. O Rafa tem as informações completas sobre esse comunicado no mercado. Hanna, a ideia inicial de retorno do banco é de taxa ao redor de 3,62%, em que a emissão deve ficar em torno aí de 750 milhões de dólares. A recompra dos títulos deve ser no mesmo montante. Os bônus 2022 pagam juro de 3,88% e o banco oferece pagamento de 103,51% do valor de face. Os papéis fecharam na sexta-feira a 102,80% no valor de face. No caso dos títulos que vencem em 2023, o cupom é de 4,87% e o Banco do Brasil oferece pagar 105% do valor de face, um pouco acima do fechamento de sexta-feira, né, de 105,5%. O Banco do Brasil está prometendo 105,9%. Os bonds de 2024 pagam um juro de 4,75%, o que oferece 107,3% do valor de face, também acima do fechamento da última sexta-feira, quando o papel era negociado a 106,90% do valor de face. Hanna? Obrigada, Rafa. E ainda falando, né, no setor, o Banco Pan anunciou a compra de 80% das cotas do site da Mobiauto, um site de classificados online de veículos. O valor da operação não foi revelado, mas o banco afirmou que a Mobiauto, criada em 2019, é a maior plataforma digital independente para a comercialização de veículos no Brasil, com mais de 4 milhões e 600 mil acessos por mês. De acordo com o banco, a iniciativa reforça o apetite do Banco Pan para ampliar a sua estratégia digital e também servirá para alavancar a sua participação no financiamento de veículos leves e motos. Mudando de assunto, agora falando, né, um pouco de varejo, o Magazine Luiza respondeu hoje a um questionamento feito pela Comissão de Valores Mobiliários a respeito das oscilações atípicas dos papéis da varejista entre o fim de agosto e o dia 10 de setembro. O Rafa traz os detalhes, né, sobre esse comunicado da CVM. Hanna, em comunicado ao mercado, o Magalu afirmou desconhecer qualquer ato ou fato relevante que não tenha sido divulgado pela companhia ao mercado e que justifique tais movimentos do mercado de ações. No documento, a empresa também disse acreditar que as oscilações podem ser atribuídas a notícias veiculadas pela imprensa ou por consultorias especializadas que não têm relação direta com o Magalu e ou com seus fundamentos de longo prazo. A varejista cita uma matéria do Valor Econômico intitulada, abre aspas, tempestade perfeita atinge eletroeletrônicos, fecha aspas, e relatórios da consultoria Ipidata e notícias também sobre o aumento de capital de uma empresa asiática do setor. Mas a empresa lembra que, no geral, essas notícias atingem os papéis de todo o setor do varejo. Hanna?
Valeu, Rafa. E a gente, vai repercutir essas e outras notícias ainda que a gente vai trazer aqui no nosso BMC Now, também com os nossos convidados. A gente recebe hoje o analista técnico Lucas Sampaio, analista de investimentos da carteira do investidor, e também o Breno Bonani, analista-chefe de ações da VGR Asset, trazendo um panorama sobre os números que estão movimentando o mercado nesta segunda-feira. Rafa, antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, vamos novamente dar uma olhada, A gente está vendo que o mercado está movimentado hoje. A gente viu também na semana passada que faltando alguns minutinhos, eu acho, se eu não me engano, uns 5 minutinhos, 10, para o mercado fechar, às 5 horas, deu uma virada, Então a gente sempre gosta de olhar. São agora 16 horas e 57 minutos. Vamos dar um panorama aí como é que está a Bolsa no momento, os ativos também que estão se movimentando. Exatamente, Hanna? Aquele dia que teve a história do presidente Jair Bolsonaro tendo chamado o ex-presidente Michel Temer, divulgaram uma carta e o mercado deu aquela explosão ali no final do dia. Bom, hoje parece que não vai ter nenhuma carta aí, nesse sentido eu tô até com medo de falar isso e o mercado virar, mas até agora, pelo menos, nos últimos minutos, aí o mercado parece que vai fechar tranquilo, realmente em alta de uma alta de 1,82% aos 116.368 pontos. Se a gente for dar uma olhada aqui no gráfico da Nelogica, o Profit Pro, vamos dar uma olhada aqui na lista de ativos do Ibovespa, para a gente trazer aqui tudo bonitinho para a galera. Realmente, quase tudo verdinho aí. Quer dizer, tudo verdinho aqui no nosso telão, Deve ter coisinha pequena aqui pro lado, que nem deve estar pegando na câmera de vermelho. Então é tudo verdinho hoje mesmo, A gente tem aqui Cash 3 subindo 11,3%, Banco Pan 9,7%, CVC 8,6%, e Dux e Lojas Americanas subindo mais de 7%, juntamente com o BID 4, Banco Inter subindo 7,21%. Depois tem a outra ação do Banco Inter, BID 11, uma unit do Banco Inter de 6,20% de alta, IRB subindo 6,14%. Cirela, Cogna, MRV, Americanas SA, Cosan, Ezetec, Qualicorp, Localiza sobe mais de 4%, Petrobras, JHSF, Apivida, Ultrapar, Redditor, Usiminas, PetroRio, Embraer, Petrobras, Grupo Notre Dame Intermédica, Gol, Sul América, Eletrobras, Locamérica, Açaí, Localweb, B3 sobe mais de 3%, e Sabesp, BTG, Rumo, Eletrobras, BB Seguridade, Grupo Via, JBS, Eneva, Ecorodovias, Lojas Renner, BR Malls, Azul, Multiplan, Metalúrgica Gerdau, Magalu, Banco do Brasil, TIM e Fleury sobem mais de 2% nesse momento, juntamente com Cielo e Alpargatas, olha o trava-língua, também estão subindo mais de 2%. A gente sempre traz até os 2%, Hanna, que são altas consideráveis, realmente muito fortes, E hoje você viu aqui que eu passei aqui quase 1 hora falando todos os tickers de todas as empresas. É assim que é bom, O dia bom é quando eu vou ficar aqui falando o dia inteiro. Dia bom vale a pena, o Rafa mostrar, falar ticker por ticker. Exatamente. Isso é o que anima o investidor, olhar o dele, ver que está subindo o ativo. Então, a gente mostra aqui, com certeza. Vai falando um por um. Rafa, vamos dar continuidade então aqui no nosso BMC Now. Agora a gente recebe o analista técnico Lucas Sampaio, que já está conectado aqui com a gente. O Lucas, que é analista de investimentos da carteira do investidor, para comentar o cenário com a gente, dar uma olhadinha nos gráficos. Já queria inclusive pedir para o pessoal que está nos acompanhando, como vocês sabem, se não sabem, vou relembrar aqui, toda segunda-feira é invertido aqui o esquema do BMC Now. A gente primeiro recebe o analista técnico, faz a análise dos gráficos. Então, já mandem aí os tickers no nosso chat, já mandem aí as empresas que vocês querem que a gente analise aqui uma por uma, Vamos começar então, Lucas. Primeiramente, muito boa tarde para você, seja bem-vindo aqui no nosso BMC Now. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E vamos analisar os gráficos aí. O dia hoje tá bom, o dia hoje de alta, Então vamos ver se tem bastante coisa interessante aí. Vamos lá então. Se você já quiser compartilhar sua tela com a gente, já vamos dar uma olhada em Ibov, Ver como é que tá a movimentação. Teve aquela queda brusca na semana passada, influenciada aí pelos ruídos políticos, mas a gente vê que tá dando uma recuperada, Isso mesmo. O Ibov, ele deu uma pesada, perdeu um ponto importante, que é o 618 do Fibonacci, mas agora, nas últimas sessões, apresentou um movimento de recuperação. Ainda está abaixo de uma linha de tendência de baixa, o que demonstra que está numa tendência de baixa ainda no médio prazo, mas
tudo indica que vai aí tentar uma recuperação, buscar pelo menos aí a faixa dos 120 mil pontos, que eu acho que é um ponto interessante aí nessa recuperação do Ibov. Perfeito, então, já vamos começar a dar uma olhada, Rafa, no pessoal que está mandando os stickers. Adivinha quem mandou primeiro? Adivinha. O homem, a fera, o Ayrton Senna das corridas do chat. Ele, Helder, mandando qual ticker, Hanna? O dono e proprietário, né? Achamos, apostamos aqui no BM Sinal, que ele deve ser dono e proprietário da MYPK3, tá vendo? Hoje falei corretamente, não falei MI. Tá vendo? Vamos lá dar uma olhada nesse ticker. MYPK3, a grande IOSP Maxion, ou carinhosamente chamada de IOSP, né? IOSP pela galera aí. Vamos lá. IOSP, boa. Ela aproveitou o momento de recuperação, o movimento em V que a gente chama, né? Ela fez uma queda forte e iniciou um movimento em V que deve aí buscar basicamente o topo, esse topo aqui na faixa dos 17,90, provavelmente. É um movimento em V, testou a média de 200, voltou a subir, está no ponto de resistência aqui, mas indica que vai continuar esse movimento. Fundos, topos e fundos ascendentes, tendência de alta, pelo menos de médio prazo, de curto prazo, aí, acima da média de 200 períodos. A média começou a inclinar para cima, um carinha bonita aí, a MYPK3. Show de bola, então. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Diego Paganini mandando o PETS 3. Se você puder analisar pra gente, por favor. PETS 3. PETS 3, lembrando sempre que o BM Sinal é pet friendly. Né, a gente recebe aqui. Se você quiser, né? Mandem aí, participar. Mandem fotos, a gente faz react de foto de bichinho de estimação, a gente faz aqui ao vivo aqui a análise dos melhores animais de estimação da galera. Melhores animais, melhores nomes, os nomes mais criativos. Inclusive, Lucas, você tem bichinho de estimação, Lucas? Lucas? Eu tenho um cachorrinho, uma Shih Tzu. Uma Shih Tzu também? Ai, que bonitinho. Que sensacional. Rafa tem uma Shih Tzu. Que sensacional. Eu sou um amante de eu adoro. Shih Tzus, Lucas, eu tenho um Shih Tzu também. É Polly, ela já tá velhinha já. É mesmo? Polly. Mas... Polly, um beijo pra Polly, então. Um beijo pra Polly. Sincronizados, né? Ela tava querendo invadir a transmissão. Deixa ela invadir, pode deixar, né? Pode invadir. A gente já teve o gato Otávio aqui, então não tem problema. Otávio e o Carlos Eduardo, não é o nome do gato da grande Marta? Isso. É Cadu, não é? Enfim. Então... Bom, se você puder olhar pra gente aí, ô Lucas, PETS 3, por favor. PETS está dentro de um canal de alta, está testando o fundo, né? Testou o fundo do canal de alta. Agora, o que ela precisa é ficar acima do ponto aqui dos 27 reais para voltar a subir e testar essa região superior do canal de alta. Mas ela está numa tendência de alta bonita, topos e fundos ascendentes, precisa aí ficar acima dos 27 para continuar sua tendência de alta. Gosto muito do papel, acho que o papel tem potencial aí. Show de bola, então, Lucas. Ó, depois de PETS 3, né, que o Diego Panini tinha mandado, veio o Roberto Silva perguntando sobre Rumo, Rail 3. Rail 3 ou Rail. Não, Rail é mais bonito, né? Rail. Rail 3. O Rail 3 está numa zona de acumulação, está no fundo dessa zona de acumulação. É um ponto interessante para quem quer comprar por longo prazo, né? Quando você faz uma acumulação assim, é sempre interessante, porque você consegue comprar bons preços, mas ela deve começar a andar mesmo para cima, ficar mais numa tendência de alta, se conseguir romper a média de 200 na faixa de 20 reais. Enquanto a média continuar nesse movimento flat, ou seja, continuar reta, isso indica que ela vai continuar andando de lado aí, dentro desses ranges aqui de movimentação. Show de bola, então, Lucas. Olha, o Diego Alberto aqui pedindo Cash 3, Mélios, que contratou o grande Marcos Lisboa, que eu sou pouco fã, né, Hanna? Sou pouco, assim, pouco fã. Pouquíssimo, né? nem li tudo dele, não. Mas, enfim, Cash 3 tá um gráfico bonito, não tá não, ô Lucas? Tá sim, rompeu uma linha de tendência de baixa, de curto prazo, e tudo indica aí que deve buscar uma próxima resistência na faixa aqui dos R$
reais, mais ou menos, na faixa dos R$9. Tudo indica que pode ir buscar se romper, principalmente o 7 aqui. Os R$7 é a próxima resistência, depois o próximo alvo, R$9. Lembrando que ela fez o desdobramento, né? Então ela ficou aí interessante aí, em termos acessível para as pessoas comprarem, né? Um precinho bem bom da ação. Show de bola, então. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. O pessoal falando, Helder, você deve ser dono da IOSP. O Helder falando, até o Alasca encheu o carrinho de IOSP, enfim. O Antônio Alves perguntou aqui sobre Mitre 3, por favor. Acho que é MTRE, não? MTRE 3? Isso. Mitre, ela está com uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Infelizmente, né, o setor imobiliário está pesando, né, o setor imobiliário em geral, as ações estão pesando. Ela está com a média levemente inclinada para baixo, não tem aí um sinalzinho de compra ainda, não fez fundo, parece que vai continuar caindo aí a Mitre 3. Show de bola, então. Ó, e já aproveitando, já o Geohunt perguntando sobre Semin 3. Semin 3. Acho que é CSN... Não é Cimento? CMIN 3. Semin é CSN Mineração, isso mesmo. CSN Mineração. CSN. Deixa eu achar aqui. Cadê aqui? CMIN 3. CIM. Não, CMIN de navio 3. Tem aí? Se não tiver, a gente passa pro próximo. Achou? Show de bola. Não, tem aqui, já achou. Pegou, achou. Vamos lá. Também tendência de baixa, topos e fundos descendentes. A única coisa é que ela testou um suporte aqui e respeitou. Então, ela deve voltar a andar para cima se ficar acima aí do 704, 705, tá? Tá numa zona de suporte. Se não perder esse ponto, aí tem esperança para retornar aí as médias. Se não, deve continuar o movimento de queda. Show de bola, então. Ó, vamos passar aqui para a próxima, então. Ó, o Sérgio Grossi perguntando sobre Via 3. Via 3. Grupo Via. Via 3. Via 3, tendência de baixa, infelizmente aí pesando também, né? As varejistas pesando um pouquinho nesse período. A média de 200 inclinada para baixo, bandas de Borg inclinadas para baixo, tendência de baixa, por enquanto, sem sinal de reversão. Continua para baixo aí a Via. Show de bola, então. Olha, só fazendo uma pausa aqui, o grande MPK tá falando que a BMC à tarde parece a TV Colosso, porque ele já viu um monte de cachorro, gato, passarinho e adora também. Gente, manda no chat aí da TV Colosso quais seriam os personagens meus e da Hannah. Seria a Priscila o Supercão, igual tinha? Um beijo enorme aí pra grande TV Colosso aí, né? Inclusive, Rafa, o MPK falou, essa piadinha é pra quem já passou dos 40, né? Eu não passei dos 40 e entendi, então eu também, ficou sério. Eu tenho metade dos 40, eu tenho 20 anos de idade. Então né? Mas eu também conheço porque a TV Colosso marcou época e a gente também busca fazer isso aqui na BMC. De manhã, de tarde, sempre marcar época para sempre no coração dos investidores. Olha só, hein, o jabá, excelente. Profundo. Bom, vamos lá. O grupo Via já foi analisado, né? Do grande, deixa eu até achar aqui quem é que tinha mandado, o grande Sérgio Grossi. Aí eu queria te perguntar, ô Lucas, você poderia analisar Paranapanema, PMAM3. Desculpa. PMAM3. Também está de lado, está costurando aí, que a gente chama costurando a média de 200, né? Ficou abaixo, ficou acima, deixa eu só... Abaixo, acima. Está indicando aí uma lateralização média flat, o que indica que ela vai andar de lado nesse ponto aqui.
Show de bola, então. Ó, Hanna, estão falando que eu sou o Gilmar do TV Colosso. O Gilmar das Candongas, também conhecido aí. O grande, né, Diogo Paganini. Excelente. Ai. Bom, vamos lá. O Costa Oliveira aqui perguntando sobre Magalu. Por favor, Lucas, você puder analisar pra gente, por favor. Magalu aí, da grande Luísa Trajano, com o Frederico também Trajano aí. Empresa que já deu muita alegria ao investidor, né, Lucas? Exatamente. Agora ela está numa tendênciazinha de baixa, né? Assim como a Via Varejo também. As varejistas, né, estão sofrendo um pouco com esse cenário um pouco mais nebuloso. Então, a tendência está de baixa, topos e fundos descendentes. Infelizmente, não indica ainda a reversão. Show de bola, então. Ó, vamos lá. O Diego Paganini de novo veio aqui e perguntou sobre Meli 34. Meli 34, né? E Meli 34 que é uma grande pegadinha, né? Porque você pensa que é quem? Melius, né? Mas não, Melius é Cash 3. Meli 34 é o BDR de Mercado Livre, a empresa lá da Argentina, né? Do grande Stélio Tolda, o CEO de lá. Bom, Meli 34 tá uma boa aí para comprar, ô Lucas? Tá uma boa. Hoje deixou um candle bonitinho ainda, um candle de reversão dentro de uma LTA. Aqui é um ponto ideal de compra para quem quiser eventualmente comprar. É nesse ponto, assim, é quando ela faz esse tipo de movimento de uma tendência de alta e deixa candle de reversão, assim, é um ponto ideal para quem quer comprar, principalmente para longo prazo. Show de bola, então. Ó, o Diego também perguntou aqui sobre ACWI11. Esse eu confesso que eu não sei o que é. ACWI11? Algo novo no mercado. É o World Index. World Index. ACWI11 é um ETF de World Index. Ou seja, basicamente em tendência de alta. Se o mundo evoluir, esse ETF sobe, é isso? Exatamente, ele faz uma somatória aí, ele tem um índice composto por ações do mundo todo, são mais de 2.000 ações que compõem esse índice. Então é um índice aí que ele agloba aí basicamente as maiores empresas do mundo. E está em tendência de alta. Ficou melhor ou pior hoje, Lucas? O mundo melhorou. Hoje ficou um pouquinho vermelho, mas tá uma tendência um pouquinho. Hoje caiu um pouquinho, mas a tendência está de alta e eu acredito que vai continuar subindo. Então é um bom ponto. Quem tiver interesse de comprar esse ETF, é um bom ponto. Show de bola. Olha, vamos dar uma olhada aqui, ó. Galera falando aqui, um monte de coisa. O MPK falou assim: Rafael, você pulou meu pedido. Lojas Renner, então, por favor, Lucas. LREN3, por gentileza. Também em tendência de baixa aí. Infelizmente, ainda não indicou uma reversão. Pode ser que indique se ficar acima desse ponto aqui, basicamente dos 37,50, 37,60. Se conseguir romper essa LTB, pode indicar uma reversão. Se não, a tendência continua sendo de baixa, continua o movimento de queda até indicar uma reversãozinha. Show de bola. Então, vamos dar uma olhada aqui. O Mega Obras pedindo Oi BR3, por favor, se você puder analisar. Oi BR3. O IBR está tentando formar um fundo aqui nessa região dos 90 centavos, né? Tentando formar um fundo aqui. Ela precisa confirmar a formação de fundo subindo acima do 1,18. Mas a tendência de longo prazo é de lateralização, média inclinada aí, basicamente flat. Então, basicamente andando de lado aí é o que eu vejo para o IBR3. Show de bola. Então, agora o Diego Paganini, que inclusive, o Diego Paganini veio no meu Instagram dar uma foto do Gilmar, do TV Colosso. E é sensacional, parece eu mesmo no BMC Now aqui. O Gilmar era todo agitado pelo jeito também, fazia muita piada. O Diego Paganini aqui pedindo WIS, por favor, o Lucas, o WIS. A polêmica, o WIS, inclusive, né? Muita gente briga pelos papéis da WIS. O WIS também testando um ponto importante aí.
testando um ponto importante, basicamente, uma linha de tendência de baixa. Se conseguir romper, pode retornar aí o seu movimento de alta. Então, ela precisa romper essa região dos 14 reais. Tranquilo, então, vamos ver aqui, o Matheus Marinho pedindo Cirela, Ciri 3, por favor. Ciri 3? Isso, por gentileza. As empresas, as construtoras, né, o setor de imobiliário está sofrendo um pouquinho, está numa linha de tendência de baixa que está testando ela nesse momento. Se não romper, deve continuar o movimento de queda. Tem um suporte importante na região dos 17,80 e uma resistência bem estabelecida nos 21,30. Show de bola, então. Olha, o Diego Paganini aqui pedindo LJQQ3, também conhecido como Lojas Quero Quero. Lojas Quero Quero? Exatamente. Grande Lojas Quero Quero. A gente estava falando né, de animais. Quero Quero é um pássaro, não é não, Hanna? Acho que é um pássaro. Exatamente. Enfim. Ele fez aqui um fundo, deixou candle de reversão em cima da média móvel de 200. Aqui é um ponto ideal para quem gosta do papel para o longo prazo. É um ponto ideal para uma compra bem longa, para voltar a testar o topo histórico, média de 200, ainda inclinada para cima. Deixou 2 candles bonitos aí de compra. Quem está interessado, vai lá, que eu acho que é um bom momento técnico para uma entrada na compra. Show de bola, então. O Wagner Gomes aqui pediu, esqueci aqui, sem querer eu pulei, pediu B3SA3, por favor, Lucas. B3SA3 aqui. B3SA. Isso. B3 sofrendo um pouquinho, né? Nesse momento, o que indica é que ela está numa tendência de queda, tem uma LTB, está testando aqui uma zona de resistência. Eu acho que se não conseguir romper o 14,50, ela deve andar de lado nesse ponto entre 13,30 e 14,50. Acho que aqui deve ser uma região de suporte e resistência que ela deve ficar lateralizando. Show de bola, então. Vamos dar uma olhada aqui mais para baixo. Passando aqui. O pessoal da produção aqui está me pedindo. Então, Lucas, se você puder voltar a sua câmera, por favor, para a gente aqui. Para a gente poder se despedir aqui. Já são 5h20 e a gente já vai se despedindo aqui. Muito obrigado aí, o grande Lucas da galera. Tô só acertando meu microfone aqui que caiu, gente. É um negócio de maluco. Lucas, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no BMC Now. Eu agradeço e estou à disposição aí sempre que precisarem olhar alguns papéis. A gente deixa o gráfico aberto aí para vocês. Obrigada, Lucas. Espero que você volte em breve, né, para comentar os papéis aí que movimentam o mercado, que os nossos telespectadores gostam bastante. Então já se sinta convidado para voltar em breve aqui, tá bom? Bom, a gente segue aqui com o nosso BMC Now falando mais uma vez sobre o fechamento do mercado, agora com a análise dos setores que estão movimentando a Bolsa nesta segunda-feira, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, vamos trazer então aqui toda a análise setorial aí de todos os movimentos da Bolsa de hoje. Essa Bolsa que tá uma beleza, né? Todos os ativos ali no momento que a gente fez análise ali no pré-fechamento estavam com retorno de 1,82% positivos. Serviços financeiros tiveram uma alta de 2,33%, energia 3,42%, bens de consumo 2,94%, saúde 2,96%, imóveis 2,59%, serviço de comunicação 2,09%. A maior queda do dia, olha que sensacional, foi apenas ali no setor de materiais, uma queda leve de 0,18%, que não faz nem cócega aí para o setor gigante que é o setor de materiais, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Vamos seguir então aqui com mais informações no nosso BMC Now. A partir desta segunda-feira, o Tesouro Direto vai permitir o resgate do dinheiro aplicado no mesmo dia, desde que a solicitação seja feita até a 1h da tarde. Após esse horário, o dinheiro cairá na conta no dia seguinte ao pedido. Segundo Paulo Marques, gerente de relacionamento institucional do Tesouro Nacional, a mudança é uma opção a mais para os investidores que buscam praticidade na
na gestão dos seus ativos. E a TIM Brasil anunciou que está avançando nos testes da 5ª geração de serviços móveis, o 5G. O Rafa tem mais detalhes sobre essa informação do setor de tecnologia, né, Rafa? Informação aí que é muito aguardada, né? Hanna, a TIM informou que está na expectativa de estar com conhecimento maduro sobre a tecnologia quando for realizado o leilão dessas faixas de radiofrequência. A Anatel agendou para hoje, às 3 da tarde, uma sessão extraordinária que deve definir os ajustes do edital de 5G, conforme recomendações do Tribunal de Contas da União. Serão licitadas 4 faixas de radiofrequência. O preço mínimo é de R$ 8,680 bilhões, estimado para todos os lotes até agora, somados aos investimentos de 37 bilhões do leilão do 5G, o que dá um valor total de 45,7 bilhões de reais. Neste ano, além da TIM, também receberam outorgas para testes a Claro, a Telefônica, que é dona da Vivo, a Brisanet, Fortel Fortaleza, Sercontel, Senai e Nokia também. Hanna? Valeu, Rafa. E ainda falando, né, sobre a TIM, a Superintendência Geral do CAD aprovou a operação para garantir a aquisição pela TIM de 30% da sociedade Ampla Startup de Educação da Croton, braço de ensino superior da Anhanguera, que faz parte do grupo Cogna. Com a aprovação, a Cogna vai oferecer todo o conteúdo didático da Ampli para a base da TIM de mais de 51 milhões de clientes. As empresas explicaram que o órgão antitrust que para a TIM, essa operação se encaixa na estratégia de plataforma de clientes que vem sendo trabalhada por ela e também buscando monetização de ativos por meio de parcerias estratégicas que criem valor tanto para a companhia como para os compradores. Dessa forma, o negócio vai permitir a sua entrada no mercado de graduação, pós-graduação e cursos livres à distância, visando a diferenciação dos seus planos de serviços ao agregar conteúdos digitais nas ofertas realizadas aos consumidores. E a Localiza anunciou o início das atividades do Instituto Localiza, voltado para iniciativas de investimento social estratégicas da companhia. E, Rafa, a instituição vai investir também em parcerias com organizações sociais para fomentar a educação e a cultura empreendedora no país, né? Explica pra gente. Hanna, a primeira ação consiste em um edital público de 2,5 milhões de reais para a captação de projetos voltados a jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os interessados em participar podem fazer a inscrição até o dia 1º de outubro. O Instituto Localiza assumiu a gestão de parcerias mantidas pela Localiza e a coordenação do processo de apoio da empresa a projetos. Por meio do Fundo da Infância e da Adolescência, por exemplo, a entidade já apoiou o projeto Morrobótica da favela, o que vai trabalhar ali o letramento digital, habilidades em robótica e internet para jovens de 14 a 17 anos em situação de vulnerabilidade. Hanna? Obrigada, Rafa. E o Conselho de Administração da Via aprovou a emissão de R$1 bilhão em debêntures com prazos de 3, 5 e 7 anos, segundo o comunicado enviado pela Comissão de Valores Mobiliários. Os recursos, segundo a varejista, vão ser destinados para o alongamento do perfil da dívida da companhia e também no reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios da empresa. E de olho nos ativos e nos setores com maiores oportunidades, hoje pela manhã a analista Luiz Barsi esteve no BMC News, onde fez uma análise dos setores com melhores oportunidades para colocar no radar. Vamos conferir. Semana passada a gente teve aí, né, altas emoções na Bolsa, muita volatilidade, e a gente viu aí, né, estamos vendo, na verdade, que a gente ainda está num patamar negativo, se a gente for pegar ali no acumulado, a Bolsa negativo julho e agosto, né. Queria entender um pouquinho, né, como que você vê essa questão, já deu para perceber um pouquinho, né, a sua visão em relação a isso, mas quais ativos, setores que vocês acabam identificando como boas oportunidades quando a gente pega essa volatilidade como essa que a gente tem vivido aí nas últimas semanas e até nos últimos 2 meses, né? Legal, Paulo, sua pergunta. Acho que tem até uma discussão anterior a essa, né, que tem sido muito debatida, principalmente nas redes sociais. Será que a Bolsa está barata ou a Bolsa está cara? Né? A gente tem uma posição muito consolidada em relação a isso, de que
Na verdade, não adianta muito analisar a bolsa, mercado como um todo, porque nós compramos ações de empresas especificamente, né? Mas como toda boa economista, eu acho que a resposta primeiro depende do ponto de vista, né? A gente está falando do investidor estrangeiro, está falando do investidor pessoa física brasileiro, por exemplo, né? Então depende do ponto de vista. Se a gente pegar aí o PL que a Bolsa Brasileira tem negociado, né, em 11,2 vezes versus 12,8 que é a média histórica, então teoricamente nós estamos baratos, né? Se pegarmos também bolsa em dólar, 21.700 pontos em dólar, na minha opinião, também acho que, no geral, estamos muito baratos, né? E aí, falando realmente do que interessa, que são setores específicos ou empresas específicas, eu não vou fugir muito do que a gente sempre fala aqui, né? Que são aqueles 5 setores que a gente mais gosta, mas eu acho que, atualmente, uma empresa que tem chamado muito a nossa atenção é Banco do Brasil, né? Que tem sofrido, obviamente, por conta aí do cenário político atual, está negociando hoje 0,58 vezes valor patrimonial e 5 vezes preço-lucro. Tá realmente assim, a gente fala, né? Obviamente isso não é uma recomendação, mas na minha opinião isso aí tá. E outro setor que a gente gosta bastante, que nesse momento não está vivendo assim contextualmente o seu melhor momento, é o setor de seguros. Mas lembrando que o setor de seguros está sofrendo nesse momento por conta de uma maior sinistralidade dos casos de Covid, né? Muitos casos de seguros têm sido ganhos na justiça e aí as seguradoras foram obrigadas a pagar nesse primeiro semestre mais de 3 bilhões em prêmios. Mas lembrando que ninguém faz seguro de vida, por exemplo, se está tudo bem, né? Então, comercialmente, as empresas de seguros estão indo muito bem, obrigado, né? E isso deve reverberar, obviamente, nos resultados do ano que vem. É uma segunda consequência também, que é o IGPM, que escalou na frente, e agora a gente tem aí o IPCA correndo atrás, né? A gente já tem as novas previsões aí do ano, e realmente fugimos bastante aí da meta para 2021. BC já jogou a toalha, na minha opinião, já está focando em 2022, sabe que esse ano não vai conseguir atingir a meta aí, IPCA escalando. E é um setor que, teoricamente, se dá muito bem com isso, porque tem boa parte dos seus ativos corrigidos por IPCA. Tá? Então, a gente vê aí com muitos bons olhos do setor. Na minha opinião, é só você fazer Unidunité, tem muita coisa barata dentro do setor, né? Eu, particularmente, gosto muito de BB Seguridade. O meu pai, o Barça, ele gosta muito de IRB, né? Que é Resseguros, que é a empresa que faz seguros das seguradoras, né? Então, cada um aí com o seu stock picking, eu prefiro bastante BB Seguridade nesse momento. Seguindo aqui com mais informação, são 5 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. A Movida e a Suzano inauguraram a segunda janela mais movimentada de emissões de títulos de dívida no mercado externo, com captações relacionadas ao tema da sustentabilidade. O Rafa tem mais informações para a gente também sobre esse anúncio. Hanna, a Movida levantou 300 milhões de dólares e a Suzano 500 milhões de dólares. A demanda dos investidores estrangeiros foi considerada positiva, dado o ambiente de agravamento da turbulência política que pesou nos mercados locais acionários, de câmbio e também de juros. A Movida registrou em seu livro de ordens um total de 800 milhões de dólares, enquanto a Suzano atraiu 3,4 bilhões em interessados. Para as empresas, o fato de poucas emissões brasileiras terem chegado ao mercado recentemente e de as duas operações terem o apelo da sustentabilidade, além da qualidade das empresas em si, explica o sucesso das operações. A mais recente emissão externa de títulos de dívida feita por uma empresa brasileira foi a da Oi, em julho desse ano, no volume de 880 milhões de dólares em títulos de 5 anos, com uma taxa de 8,75%. A captação foi feita pela empresa para pagar compromissos relativos ao processo de recuperação judicial iniciado no ano de 2016. Hanna? Obrigada, Rafa. De olho, na crise hídrica, uma das piores dos últimos 90 anos. A maior usina hidrelétrica do estado de São Paulo, o reservatório de Ilha Solteira, chegou a 1,27% de capacidade, de acordo com os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Contudo, não há previsão para que as operações sejam suspensas. Segundo o ONS, a operação de hidrelétricas com nível de armazenamento em torno de 10% é tecnicamente viável, mas com valores inferiores a 10% requerem maior atenção, tendo em vista as solicitações mecânicas às quais as máquinas são submetidas. No mesmo período do ano passado, o nível do reservatório da hidrelétrica de Ilha Solteira estava em 65%. Em agosto deste ano, estava com 36%. E já no começo deste mês, o nível estava em 10%. Seguindo com informações, os aplicativos de transportes Uber e 99 informaram que aumentaram o valor das corridas que são repassadas para os motoristas. Rafa, você tem os detalhes aí, né? Assunto que também vem movimentando. Hanna, o reajuste ocorre no cenário de alta dos combustíveis em todo o país e em meio a uma série de reclamações dos trabalhadores do setor. A 99 chegou a informar que iria repassar o valor aos consumidores, mas acabou voltando atrás. As duas empresas dizem que não haverá o repasse. Com o aumento severo dos combustíveis, 25% da frota paulistana de motoristas desistiu de trabalhar no segmento. A estimativa é que 120 mil trabalhadores circulavam pela cidade no início de 2020. Agora, são cerca de 90 mil. Além de uma menor oferta de motoristas, os remanescentes passaram a selecionar viagens que sejam mais rentáveis por conta do aumento do preço de combustível. Hanna? Valeu, Rafa. E a Gerdau vai incluir em seus resultados do terceiro trimestre o ganho de aproximadamente R$1,5 bilhão referente a uma disputa judicial com a Eletrobras, no qual a companhia buscava ressarcimento de perdas incorridas com o empréstimo compulsório Eletrobras. A empresa informou que o depósito em juízo foi realizado na última sexta-feira e refere-se ao pagamento judicial do valor da condenação determinada pela Justiça do Rio de Janeiro, acrescido de encargos de mora e também sucumbência. A empresa também, em fato relevante, diz que está empreendendo as medidas necessárias na Justiça no sentido de levantar os valores depositados judicialmente. E falando agora novamente, trazendo informações sobre o setor bancário, o Santander, em parceria com a Ressale, vai levar a leilão 20 imóveis que têm aí descontos que chegam a 66%. E, Rafa, os interessados vão poder encontrar onde esses imóveis, hein? Explica pra gente. Hanna, as casas, apartamentos e lotes cadastrados estão disponíveis para consulta pelo site, com valores entre R$39 mil e R$1.600.000. As propriedades estão localizadas nos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e em São Paulo. O imóvel com menor valor é referente a uma casa residencial com 318 metros quadrados de área total, 66 metros quadrados de área construída, 3 dormitórios e também um banheiro, localizado no bairro de São Francisco, em Cristinápolis, no estado de Sergipe. Hanna? Obrigada, Rafa. A TOTUS vai fazer follow-on de pelo menos 39 milhões de ações. E a TOTUS informou hoje, que fará essa oferta subsequente de ações, quantidade que pode ser acrescida de lote adicional de 65%. O procedimento de coleta de intenções de investimento tem início hoje e vai até o dia 21 deste mês, o mês de setembro. A oferta será restrita, fica sob coordenação do BTG, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e também UBS-BB e terá esforços de colocação no exterior. As ações da oferta devem começar a ser negociadas no dia 23 agora de setembro. E dando continuidade aqui no nosso BMC Now, a gente recebe o nosso segundo convidado do dia, para a gente comentar bastante o cenário desta segunda-feira, Rafa? Segunda-feira que está bem animadora, no mercado aqui com a gente. Então a gente recebe o Breno Bonani, analista chefe de ações da VGR Asset, para comentar o cenário com a gente. Breno, primeiramente, muito boa tarde para você. Quase estamos caminhando aí para uma boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso BMC Now. Isso aí.
Obrigado, Hanna, obrigado, Rafa, obrigado a todos os ouvintes aí, né? Sempre uma honra estar participando aqui do BMC, realmente quase de noite já, quase 18 horas. Quase 18 horas, a gente segue aqui de olho, né? Monitorando o mercado que já fechou, a gente sabe que fechou de forma animadora, né, para o investidor, com alta de quase 2% numa segunda-feira, né? Aquele combustível que o investidor estava precisando. E, Breno, eu queria começar te perguntando sobre o Ibovespa, né, na sessão de hoje, que entrou, né, no ritmo de recuperação e voltou ao patamar dos 116 mil, vou até ler aqui, 116.404 pontos. Você acha que agora vai engatar de vez? O que o investidor, né, a investidora deve esperar do cenário já numa segunda-feira? A gente gostaria muito que já engatasse de vez, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, apesar do resultado do dia ter sido bom, né? Subiu 1,85% aí no dia de hoje, bem melhor do que na sexta-feira, que fechou com uma queda de 0,93%, melhor também, né? Na quarta-feira, logo pós feriado de independência, a gente teve uma queda ali de mais de 3,80 também, que foi uma queda muito forte. Hoje foi um dia realmente muito melhor para a Bolsa, muito melhor para várias empresas também. Só que me chamou a atenção foi o volume. O volume acabou sendo um pouquinho menor, apesar de ter sido aí um volume bom, né? Um volume que está ali um pouco dentro da média mesmo, do volume que você tem dos dias, né, do Ibovespa, mas foi um volume menor do que a gente teve nos últimos 2 dias úteis, quando a gente teve negociação da Bolsa. Então, acho que tem que ter um pouco de cautela, né? Agora, nesse cenário ainda que a gente está vendo, o presidente assinou aí uma pacificação entre os poderes, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente já viu o presidente fazer isso outras vezes, logo em seguida, né, ou logo um pouco mais para frente já começar a incitar alguma outra disputa, levantar alguma outra questão um pouco mais polêmica que pode gerar um ruído sim para a Bolsa, pode gerar um ruído sim para o país, né, como um todo, algo que possa aumentar o risco do país, algo que possa voltar àquela conversa em relação ao fiscal, em relação a se vai andar ou não as agendas de reforma. Não está sendo tão liberal como o governo tinha prometido no início, quando ele começou lá em 2018. Eu acho que tem muita coisa ainda, né, em jogo para os investidores, né, e investidoras aí no geral analisarem. É o que está todo mundo querendo, né, entender e ver como que vai ser daqui para frente, mas hoje foi um dia bom, não tem como negar. A gente teve diversas empresas aí subindo mais do que 3%, mais do que 2%, empresas que compõe o Ibovespa, inclusive, né, chegando a subir mais de 7, 8, 9%, que eu estou vendo aqui agora na minha tela. Então foi sim um dia bom, mas acho que tem que ter um pouco de cautela para a gente ver como que vai ser, né, daqui para frente. Será que esse tom de pacificação ele vai se manter daqui adiante, ou será que daqui a pouco a gente vai voltar, né, aqueles tons um pouco mais broncos que a gente já estava vendo aí há alguns anos? Uhum. E agora, Breno, eu queria te perguntar também sobre Petz, né, que completou aí no último dia 11 de setembro, um ano após o seu IPO. Queria saber, né, se que tem no ano aí, né, a empresa que tem no ano uma valorização de 43%. Você acha que ainda tem espaço para valorização do papel ou o investidor deveria ficar um pouco mais receoso? Como é que está a movimentação desse ativo? Então, eu acho que ainda tem espaço, né? Petz é um case que eu gosto bastante, é um case que para mim então, continua frente aos pares globais, descontado. Há quem ache que realmente não, tá caro por causa dos múltiplos que eu tô olhando hoje, realmente não vale a pena e tudo mais. Só que eu acho que as pessoas acabam tendo uma visão errada em relação a múltiplos também, principalmente quando tá fazendo essa avaliação de ver o múltiplo de hoje e não olhar o múltiplo de saída, né? Ou fazer essa comparação com os principais players, né? Com os principais pares que estão ali. Então, se a gente pega as Zoids, a TIL e a Freshpet, que são 3 empresas americanas aí que quase fazem a mesma coisa ali em si, algumas têm algumas diferenciações entre si, mas pouca coisa, todos estão ali voltados para o mercado de pet, voltados para vender ração, voltados para vender medicamentos, voltados para atender pets, essas 3 companhias. Elas estão negociando numa média de 52 vezes EV/EBITDA para frente, enquanto o Pets negocia a 26 vezes EV/EBITDA para 2022. Então tem um desconto aí, né, de quase 50%, principalmente uma empresa que vem apresentando uma entrega de crescimento, vem fazendo um M&A, né, acabou de comprar a Zidog, aí tinha feito já uma aquisição, comprou a Zidog, que também foi uma baita aquisição
para pets em si, e tem espaço para crescer no Brasil, né? Quando a gente para olhar o tamanho do mercado pet no Brasil ali, pega um dado de 2019, a quantidade de animais de estimação atingiu 141 milhões, né? Ou seja, cada 7 em cada 10 pessoas hoje no país possui algum tipo de pet em casa, né? E falando de cães e gatos, a gente tem a cada 3 famílias no mínimo possuem um ou mais deles. Então a gente tem, né, uma tendência muito forte e muito alta para o crescimento do setor de pets, e é um crescimento de um setor que independe do crescimento do país, porque depende mais das pessoas, depende do comportamento das pessoas. As pessoas tem que querer adotar mais, né? Tem que querer comprar mais e consumir mais produtos voltados, né, para esse tipo de mercado, para o mercado de pets. E é uma tendência que continua crescendo ao longo do tempo, principalmente se a gente levar em consideração, né, os millennials que estão atrasando aí casamento, estão atrasando, né, ter um filho. Como eu comentei, a gente já tem hoje, né, várias casas no Brasil que tem pelo menos um tipo de ser vivo ali, né, como um pet, e essa tendência ela continua para frente também. E quando eu olho o nosso segmento aqui no país, né, que eu comentei 3 americanas, e no Brasil a gente só tem a Pets que negocia em bolsa, apesar de existirem diversas outras companhias no Brasil, mas a que negocia em bolsa e que você tem, né, acesso viável via B3 é a Pets. Então, ela é uma companhia ali que também, de certa forma, né, por escassez, você vai ter que correr para um lado, ou você investe diretamente no exterior, ou você vai ir para a B3 e vai ter que se expor no setor, para se expor no setor, tem que se expor via Pets, né? E também ela está com um crescimento maior do que essas 3 também. Para 2023, eu fiz ali um retorno sobre o capital investido de 33,2%, né? Dentro das minhas análises. E se a gente for comparar com as outras 3, elas têm um ROIC médio de 25%, então um ROIC bem acima da média aí das 3, sem contar com os 10% adicional de receita que a companhia vai ter, né, com essa aquisição nova que ela fez ali da Zidog, e sem contar com qualquer outro tipo de sinergia que ainda pode ser tirado, né, ao longo dos anos. Então, me parece um case ainda que tem potencial para crescer e que, quando a gente olha com comparação de players globais, ainda está, né, descontado. E se a gente for falar de um múltiplo de saída para pets em si, né, olhando bem o longo prazo, quem quiser ficar, sei lá, até 2026, 2028, a gente pode ter a companhia negociando entre 15 a 10 vezes EV/EBITDA, o que seria, tipo, nada absurdo também. A gente está falando de um múltiplo de saída aí, né, para você sair com uma empresa valendo a 15 a 10 vezes EV/EBITDA, o que também não seria nada de absurdo se a gente for comparar com as outras empresas também de pares globais. Perfeito. Agora, Breno, eu queria perguntar um pouco para você sobre o case da Ânima, né? A Ânima Educação, que hoje está subindo mais de 6%, mas no ano está caindo aí cerca de 17%. Qual que é a sua opinião sobre o case? Você acha que agora é um bom momento de entrada, né? Porque ela está aí tentando retomar aí seu valor, ou ainda é um momento para o investidor ficar receoso? Eu acho o Ânima um case bem interessante dentro dos cases de educação, né? É um case um pouco diferente dos demais. Na verdade, ele está até se diferenciando bem dos demais em si, apesar de ter uma base bem menor e um market share bem menor. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas a Ânima Educação, para quem não sabe, ela é uma das maiores organizações privadas, né, de educação, de ensino superior do país. Então, ela também está ali presente em Minas Gerais, em São Paulo. Inclusive, ela foi, né, surgiu em Minas Gerais, mas está presente em São Paulo, Santa Catarina, está no Paraná, está no Goiás, né, está na Bahia também. Ela está aí com quase 2 décadas de experiência dentro do setor de ensino superior, o que é muito bom também, com diversas universidades, entre centros universitários, na verdade, né, e diversas outras faculdades também nessas principais regiões. E ela tem se diferenciado porque, ao longo dos últimos anos, ela vem fazendo aquisições focada em medicina. E esse foco em medicina ele é muito importante, porque depois que a gente teve o fim do FIES, né, isso complicou bastante para o setor de educação de nível superior o modelo como ele operava. Ele operava muito bem com o modelo do FIES, né, que era um modelo que beneficiava totalmente a empresa privada de educação a nível superior, e quem ficava ali, né, com o maior risco era o governo, caso você tivesse a inadimplência ali, né, dos seus alunos que estão matriculados. Mas depois que o FIES ele acabou e que a cada ano que se passa é cada vez muito menor dentro da base dessas empresas, você focar em um curso onde você tem uma evasão muito menor e você tem uma inadimplência muito menor, com um ticket médio muito alto que te dá uma margem muito alta, eu acho que é um
ponto muito interessante e muito assertivo para essas empresas de ensino superior que estão tentando se reinventar. Porque, infelizmente, né, você tem cursos, sim, onde a evasão vai ser maior devido a diversos problemas que a gente tem no nosso país, diversos desafios. Então, as pessoas querem fazer um nível superior e você vê que, independente do ano também, se você está tendo um ano de crise ou não, se o PIB está crescendo, se o PIB está caindo, se está acelerando ou desacelerando o país, você vê que o número de pessoas que estão se matriculando em faculdades ou universidades, ele aumenta a cada ano, mas isso não quer dizer também que a evasão não seja alta, isso não quer dizer que você tenha dificuldades de completar aquele curso ou de dar continuidade naquele curso. Então, o curso de medicina ele é um curso muito interessante nesse sentido, porque ele é um curso muito caro no país. Ele é um curso que se você for fazer, né, da forma privada, você tem que pagar muito caro para concluir o curso, e aí, consequentemente, ele tem uma evasão muito menor e ele tem uma margem para a empresa muito maior. Então, desde agosto de 2019, a gente vê a companhia ali celebrando, né, aquisições voltadas para esse tipo de curso, focado em medicina em si, o que é muito bom. E aí, recentemente, ela fez a aquisição da Laureate, uma empresa, né, que é até internacional, adicionou uma base muito grande, né, dentro para ela. Junto com essa aquisição ali, eles estão expandindo a presença deles nos mercados. Agora, eles correspondem atualmente 75% do total de matrículas no ensino superior brasileiro, o que é coisa pra caramba também. E aí dá para eles uma base ainda maior nessa questão, né, de medicina. E aí quando a gente vai ver a questão da Ânima em si, né, com a Laureate ela já dá uma evolução de salto muito grande. Até 2028 você tem um crescimento muito grande. A sair de 4,8 que ela está hoje ali, né, milhões, na evolução de base, alunos matriculados que ela tem, para chegar a quase 16 milhões, o que é muita coisa. Sair de 4,8 para 16 milhões, a gente está falando aí de basicamente 7 anos, né, para ela fazer isso. Sendo que de 2018 até o primeiro trimestre de 2021, ela já segue com o CAGR, né, que é o crescimento médio ponderado ali, de 80%, o que é muito bom também. E hoje o FIES representa muito menos dentro da base dela, né? O FIES, que era quase 24% ali em 2018, hoje ele está 13,2% e a tendência é continuar cada vez menos, né, ter cada vez menos importância dentro da base da receita dela. A receita dela vem crescendo, em comparação até o ano de 2020, né, que o ano passado foi um ano mais complicado, a gente teve toda a questão da pandemia, as empresas de ensino superior tiveram que se adaptar de forma muito rápida para continuar operando, né, algumas já até tinham alguns cursos ali, um pouco no modelo híbrido, mas não todos, e você tem que se reinventar de uma maneira muito rápida, porque você está no meio da pandemia também, e é interessante notar que o número de novas matrículas praticamente se manteve estável em relação a 2020, o que é realmente muito bom, e ele ficou acima de 2018. E além disso, ela teve ali, né, a margem EBITDA também bem estável, e o número de estudantes matriculados ele continuou crescendo, né? Mesmo com as evasões acontecendo, essas evasões não foram suficientes para causar uma queda no número total ali de alunos matriculados, que eu também achei um ponto positivo para a Ânima. A questão de evasão, inclusive, ela caiu ali, né, do primeiro trimestre de 2020 estava 7,5, agora, né, para o quarto trimestre de 2020 para 4,8, e a tendência é continuar caindo cada vez mais. Além disso, o setor ele tem uma tendência positiva para os próximos anos, né? Seja o setor de educação de nível superior, seja focar em medicina, porque você tem um crescimento, de novo, de número de matrículas totais. Lá em 2010, a gente tinha 4,9 milhões, né, de totais de matrículas de cursos pagos, e aí em 2019, né, a gente tinha 6,5, e aí você teve um crescimento de 32,6 durante esse período, que é um crescimento muito bom também. E aí quando a gente fala de medicina em si, né, esse crescimento ele vai continuar acontecendo ainda mais. O crescimento, inclusive, de 2010 a 2017, ele foi aí um aumento de quase 24%, e essa demanda, né, essa oferta por profissionais de saúde, tem muita gente que fica pensando, nossa, mas será que já não está chegando no fim? Será que vai mais, né, um pouco? Porque já tem tempo que a gente está vendo que o curso de medicina é um dos cursos mais disputados do país, mas eles tendem a aumentar, tendem a continuar essa demanda, né, pelo menos ali até 2028, 2030, 2035, por conta dessa demanda do aumento de serviços públicos e também dos serviços privados, né, da parte de saúde, e por conta do envelhecimento populacional do país, que ele vai começar a acontecer cada vez mais de maneira mais rápida. Então a gente tem um envelhecimento populacional
populacional e que é uma tendência que realmente existe e vai continuar acontecendo pelo menos até 2040, né? Pelo menos é o que os analistas comentam, que o envelhecimento populacional ele toma um ritmo mais acelerado ali e vai até 2040, e você vai precisar de médicos, você vai precisar, né, dessa parte de medicina ser mais robusta. Então a Anima, focando nessa parte de medicina, fica muito interessante mesmo. E para quem não sabe, né, hoje 25% da receita da Anima vem só dessa parte de medicina, que tem uma margem, inclusive, de 60%, né, acima de 60%, é uma margem muito alta, e o ticket médio muito alto também, né, e tem uma margem muito alta também porque tem uma evasão e uma inadimplência muito pouca, muito baixa, e aí ela tem esse potencial com a Laureate, né, com essa compra que ela fez da Laureate, de chegar uns 35% a quase 40% da receita total dela de medicina, se tornando aí também uma das empresas com maior foco em medicina do país e se tornando também, né, muito melhor posicionada do que outras empresas como a Kroton, né, que é a Cogna hoje, né, a antiga Kroton, que continua dominando o setor ainda com maior market share ali em questão de número de alunos, né, mas que também não quer dizer qualidade em si. E, Breno, eu queria te perguntar agora sobre Get Ninjas, né, que desde o seu IPO está com uma queda acumulada de quase 20%. Queria saber se você acha que é um bom momento também para comprar o ativo ou acha que ainda, né, pode cair mais? Em relação a Get Ninjas, é um case muito interessante. É um case que eu venho acompanhando ainda, né? Eu confesso que é um case que eu ainda estou tentando entender melhor para onde que ele pode ir, né? É um case que quando eu olho, ele realmente me parece atraente, não me parece nenhum absurdo, ainda mais depois dessa queda, né, que a ação já sofreu. Para quem não sabe, o Get Ninjas aí, acho que hoje no país é o maior aplicativo de contratações de serviço, né, que a gente tem, né? Então se você quer fazer algum serviço na sua casa, eu quero trocar uma pia, tem que instalar uma geladeira, tem que fazer alguma coisa, você pode, né, entrar no aplicativo da Get Ninjas e procurar uma pessoa, um profissional, para fazer aquele serviço. Então o Get Ninjas, ele é um aplicativo que vai te fornecer, né, esse meio ali, né, essa plataforma para você conseguir fazer isso. Só que o serviço deles, eles têm um modelo de negócio ali um tanto quanto muito diferente, né, do que a gente vê às vezes em outros aplicativos que também são voltados para prestar algum tipo de serviço, porque você que é profissional e quer anunciar o seu serviço, ou seja, eu sou um pintor e eu quero anunciar o meu serviço, né, para pintar casas ou pintar apartamentos, eu tenho que comprar algumas moedas dentro do jogo, e aí dentro dessas moedas eu consigo anunciar ali, né, só que você não tem nenhuma garantia. E a Get Ninjas deixa isso muito claro, ela deixa isso muito bem explicado ali, né, para os profissionais que estão fazendo isso, que você não vai ter nenhuma garantia de que você vai conseguir um serviço. Só que a gente vê um nível de reclamação também muito alto em relação a isso, mesmo eles tendo uma nota muito boa ali dentro do Reclame Aqui. Eu fui procurar um pouco mais a fundo dentro, né, do que as pessoas acham, né, que são profissionais mesmo, que são os que dão dinheiro para a Get Ninjas, né, e que fazem com que o modelo de negócio dela sobreviva. Eu vejo muita reclamação em si, então eu não consigo ter uma sensibilidade muito boa de como que vai ser o futuro da Get Ninjas para frente, porque a partir do momento que você, que é uma pessoa que está procurando, consegue um serviço, talvez eu nem precise usar Get Ninjas de novo, porque esse profissional ele não é dependente da Get Ninjas, né? Ele não está ali de forma exclusiva para Get Ninjas. Uma vez que eu consegui o contato desse pintor, vamos supor, eu não preciso entrar no aplicativo da Get Ninjas de novo para contratar esse pintor. Inclusive você faz todo o trâmite, né, também, se você quiser, fora da Get Ninjas, de pagar o pintor e tudo mais. Então Get Ninjas acaba sendo mais uma plataforma, um portal ali para você encontrar determinados tipos de serviços, né? E quem acaba sendo a principal fonte de renda é o profissional que está ali tentando anunciar, né, algum serviço dele. E de forma bem forte, o que a gente tem é renovação e reparos e assistência técnica dominando ali as solicitações de categorias, né, de 2020, são mais de 60%, só essas duas, dentro do aplicativo. E aí a gente fica também sem entender muito bem, porque tem diversas outras categorias que tem umas solicitações muito baixas e ela não tem uma diversificação muito boa, né? Fica sempre nessa parte de renovação e reparos, assistência técnicas, sendo que ela poderia
ter mais força em saúde, em beleza, em consultoria, em design, em tecnologia, tem outros pontos ali também. Tem uma estratégia de crescimento, né, dentro desse conceito de marketplace de serviços, de ecossistema, né, a plataforma ser alimentada ali, né, pela quantidade maior de reviews também, o que pode estimular uma qualidade melhor ali do serviço que está sendo prestado e você querer utilizar, né, a companhia. Quando a gente olha os últimos resultados da empresa também, né, principalmente do segundo trimestre de 2021, a companhia ela vem ali, né, crescendo o GMV dela, né, que cresceu inclusive 55%, em relação ao anterior, foi um crescimento bom, a receita bruta também aumentou 80% no final de 2020, só que esse detalhe, né, de entender como que vai ser o futuro da companhia para frente, que eu não consegui ainda ter certeza, né, se vale a pena ou não ainda se posicionar em cima da companhia. Eu acho que o mercado está um pouco em cima disso também, está olhando um pouco em cima disso, por isso que tem até um pouco penalizado as ações, apesar de parecer realmente atraente, mas entender aonde que Get Ninjas pode estar no futuro, ou como que ela vai fazer para reter aquele profissional ali dentro, para que ele continue comprando as moedas, para que ele continue anunciando os seus serviços ali dentro, né? Então, apesar de também estar tendo recorrência muito boa, inclusive dos profissionais ali, quando eu estava fazendo a análise dela, os profissionais estão realmente comprando mais moedas, mas eu não sei se isso é porque é uma novidade a Get Ninjas, né? Ou porque a gente está numa situação socialmente no país um pouco mais complicada, e onde você tem muitas pessoas que estão desempregadas, e esse é um aplicativo onde você tenta prestar um serviço e tenta ganhar de certa forma algum dinheiro, né, ou se realmente ele é muito bom, ele é muito útil e está ajudando as pessoas e tende a ficar, né. Então acho que os investidores estão tentando entender ainda um pouco como que vai ser essa dinâmica para frente, né, do modelo de negócio da companhia. Show de bola. Então, Breno, agora eu queria te perguntar um pouco sobre quais são os cases que você acredita que vão crescer aí, independente da crise política aqui do Brasil, né? A gente está agora chegando em 2022. Qual você acha aí que podem ser boas opções para o investidor, Breno? Acho que a gente citou alguns, inclusive, né? Acho que Ânima Educação, Pets são, acho que 2 cases aí que podem acabar se beneficiando, né? Independente de qual seja o cenário. Ânima Educação, porque a tendência, principalmente da empresa, né, de investimento ali do médio e longo prazo, é ter mais foco em medicina. Tendo mais foco em medicina, você tem uma inadimplência menor, você tem um ticket médio maior, você tem uma margem maior e você se torna totalmente mais diferenciável do que as outras empresas de ensino superior do país, né? Sem contar que ela está negociando 6 vezes EV/EBITDA, o que parece realmente bem atraente, é uma margem de segurança parece bem interessante, dado aos resultados que ela tem apresentado e dado ao fato de ela praticamente, né, não mudou nada em relação ao ano de pandemia, né, para os anos anteriores dela, o que foi muito bom, né, independente, outras empresas do setor de educação de nível superior sentiram mais. Pets também, tendência muito clara ali, né, que eu tinha comentado do setor de pets, vai continuar crescendo, acho que está descontado à frente dos players globais, e independe também de crescimento do país, independe de PIB, né, ou de como está a inflação ou taxa de juros. Hapvida também é um case bem interessante, acho que Hapvida aí voltou para os múltiplos que ela estava negociando no IPO, que foi um IPO bom, foi um IPO que a gente na gestora, a gente entrou, né, a gente gosta de como eles operam, totalmente verticalizados, compraram a Notre Dame, que a gente achou que foi uma aquisição muito boa, viraram praticamente o segundo maior player aí de saúde privada do país, né? Tem boas métricas, inclusive, e a gente acredita aí que também está negociando, né, com esses múltiplos de lá do IPO, também achamos que é interessante, também foge um pouco desse escopo, porque vai continuar tendo envelhecimento populacional, né, vai continuar precisando desses planos de saúde, e esses planos de saúde são muito mais agressivos, são muito mais verticalizados, né, e tendem a continuar crescendo também. Outro case que também vai continuar crescendo e que continua também apresentando um resultado interessante, sobrevive a crises também, é Vivara, né? Acho que Vivara é um case que a gente vai mais para o setor de luxo, principalmente, apesar de atender várias classes, a Vivara, o foco dela é na classe A, no próprio formulário de referência do prospecto dela dava, até ela se coloca, né, como esse tipo de loja, né, e ela passou bem pelas crises, a gente viu isso, e continua, né, vai continuar passando pelas crises também, porque o setor de luxo, ele também geralmente não sente muito dessas crises, então o Vivara aí é um case que acaba sendo interessante.
Perfeito. Então, Breno, queria, só para a gente finalizar, queria que você deixasse aí as suas considerações para os nossos telespectadores, o que eles podem esperar, né, para as próximas semanas no mercado. Então, essa semana a gente tem uma semana, de certa forma, um pouco mais tranquila, apesar de a gente ter dados, né, de inflação consumidor dos Estados Unidos, a gente tem seguro-desemprego e os investidores, no geral, estão bem de olho nisso, né, principalmente lá fora. A tônica positiva lá fora também acaba ajudando a nossa tônica aqui no país, né, a ser um pouco mais positiva também. Só que acho que o mercado está mais tranquilo agora, né, com essa pacificação. Vamos ver como vai ser daqui para frente, né? E eu acho, né, na minha humilde opinião, que bolsa tem muitos ativos que estão baratos, que você pode ficar tranquilo ali, independente da alta da taxa de juro, né? Você comprar um ativo real e você carregar ele para o médio e longo prazo, se for uma empresa boa, né, a chance de dar errado é muito baixa. Perfeito. Então, Breno, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso BMC Now. Espero que você volte mais vezes para conversar aqui com a gente. Já sinta-se convidado, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Hanna. Obrigado, Rafa. Obrigado aos ouvintes aí também. Boa noite para vocês. Boa noite para você também. Um ótimo restinho de segunda-feira. Bom, a gente já finalizou a conversa com os nossos convidados do dia. Agora eu começo me despedindo do Rafa, minha dupla aqui de todas as tardes, né? Faça chuva, faça sol. A gente está aqui no BMC Now, né, Rafa? Na alegria e na tristeza a gente está junto com o investidor, né, Hanna? Eu que agradeço a você pela companhia, Hanna. Eu agora fico no Geometria com o grande Guga Almeida. Eu estou ansioso aí para a gente bater um papo sobre esse mercado essa semana. Eu quero saber a análise do Guga aí sobre esse fusquinha chamado Ibovespa, que parece agora que vai conseguir subir essa ladeira, né, Hanna? É, isso aí. A gente fica de olho e torcendo aqui, porque a gente sabe que é isso que o investidor, né, é esse tipo de informação que o investidor procura aqui na BMC News. Então, obrigada, Rafa. Rafa segue aqui, né, com o Guga Almeida no Geometria. Eu encontro, então, você amanhã às 4h30 aqui no BMC Now. Tchau, tchau.